andou botando prego debaixo do sandálio. Quem tinha sandálio? Quem não tinha, andava de pé descalço. Mas nós vivemos um tempo maravilhoso. Todo mundo tem carro, todo mundo tem moto. Queria a gente, na nossa adolescência ou na nossa juventude, ter uma bicicleta. Eu lembro que eu trabalhei uns 2 meses pintando casa, trabalhando de ajudante de pintor. Eu ajudando dinheiro, dando dinheiro para uma vizinha que morava por trás da minha casa, porque se deixasse em casa, a mãe gastava com as necessidades que era grande. Aí eu dava dinheiro, a dona Doralice, o nome da mulher, para ela guardar o dinheiro, para eu comprar uma bicicleta para mim, para eu não ir a pé para o trabalho. E para mim foi a maior alegria, os meus colegas, todo mundo ovacionava, porque eu tinha comprado uma bicicleta. Hoje todo mundo tem moto, todo mundo tem carro, a gente vive o melhor momento material. A igreja, quem tinha um jet projetor, irmão, era rico. A igreja que o camarada chegasse, se tivesse um jet projetor, tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Mas era uma máquina, o camarada botava umas peças transparentes e a letra da música aparecia lá na parede. Isso era uma riqueza. A igreja que tinha um jet projetor era a igreja rica. Hoje tem data show, tem televisão, o camarada escolhe, tem televisão de um lado, tem televisão na frente, o pessoal hoje está tendo LED, telão de LED, as igrejas hoje tem telão de LED. A gente vive um momento. Agora, irmão, o que está faltando muito é unção. Está faltando é unção. A gente acompanha, irmãos, pelas revistas, a gente acompanha pelos nossos sites de missões. Meu Deus do céu, é tanto escândalo, é tanta briga dentro da igreja, divisão, gente intrigada, crente intrigado do outro, crente dentro da igreja que o filho é entregado da mãe, isso dentro da igreja. Está faltando é unção, amém, igreja? Porque quando tem unção, tem paz. Quando tem unção, tem alegria. Quando tem unção, tem comunhão. Quando tem unção, tem poder. Quando tem unção, tem milagre. Quando tem unção, irmão, tem evangelização. Quando tem unção, tem pregação de poder. Quando tem unção, aleluia, tem o derramado do Espírito Santo no meio da igreja. Faltando é unção. É gente olhando para o outro com um olhar atravessado. É gente que o outro chega na igreja e ao invés da pessoa abraçar, fica falando. Fulano de tal misericórdia, não vou mais para a igreja não, porque fulano era não sei o que, intrigado do meu primo, que era primo não sei de quem. Isso que aconteceu lá no Japão. Aí o camarada aqui viu essa pessoa, não quer mais vir para a igreja. Exemplos que eu estou dando, irmão. Não aconteceu aqui não. Porque está faltando unção. A igreja que não tem mais vontade de orar. A igreja que não chora mais. A igreja que não adora mais. Eu estava lá em Campina Grande esses dias, né? E foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. E eu saí visitando alguns amigos e a gente visitando alguns irmãos da nossa infância. Quando eu me converti em 89. Estava eu e Fernanda, né? Ela lembra, a irmã dizendo assim... o irmão, né? Pastor, eu fico olhando assim e a igreja hoje, eu fico lembrando daquele tempo. Eu estava conversando com o pastor Wellington também, visitando ele. Esse que é aquele tempo nosso, rapaz, a igreja, chegava lá, a igreja lotada das pessoas, irmão, praticamente a semana inteira tinha culto. Quando não tinha culto, tinha ensaio da mocidade, tinha ensaio de peça teatral, tinha ensaio das mulheres, mas a semana inteira a igreja funcionava e os cultos eram lotados. As pessoas naquele momento de louvor chorando, se abraçava com o outro. E ele disse, eu sinto falta disso. Hoje ele é pastor, ele disse, eu sinto falta disso. E por que acontecia isso? A gente buscava muito, irmã, mas buscava muito a unção. Ninguém se preocupava muito se não tinha um bom sapato para ir para a igreja. A maioria era dificuldade naquela época, em 89. Eu lembro que eu saí do exército e fiquei correndo atrás, ver se eu arrumava um emprego. Às vezes ia a semana inteira, né, com a mesma calça, trocava só a camisa.
E aí a camisa dava uma mudança no visual, no look. Porque às vezes tinha 2, 3 calças só para ir para os cultos, mas eu não perdia um culto. Todo aquele culto era uma alegria, era uma satisfação, era um prazer, uma presença de Deus. Então, amado, precisamos buscar a unção. A gente vai ter mais vontade de vir para a igreja. A gente vai ter vontade de falar para Jesus, para outras pessoas. Não é a força humana que liberta. Hoje essa é a nossa lição. Não é a força humana que liberta, é a unção de Deus. Diga, não é a força humana que liberta, é a unção de Deus. Israel podia até ter bons soldados, Israel podia até ter boas armas, Israel podia ter bons guerreiros, mas diante daquela situação, aleluia, Deus estava dizendo para Isaías: olha, não temas, porque o Senhor dos exércitos, o Deus Jeová, aleluia, vai descer com providência, como ele desceu contra os egípcios, como ele desceu com os inimigos lá em Midian. Ele vai descer com providência. Não temas, aleluia, porque esse jugo vai ser quebrado através da unção. Estava dizendo: busca a minha presença, busca o Espírito Santo, porque a unção é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Busca o Espírito Santo, porque essa obra eu vou fazer, esse jugo eu vou quebrar, essas barreiras eu vou derrubar e vou dar vitória a Israel. Esteja na unção, amém? Esteja na unção. Hoje eu estava lá na casa do pastor Lázaro, e a irmã Josélia disse, falando lá uma situação da prisão do Maduro, né, do Nicolás Maduro, e ela disse que das profecias que já tinham sido ditas, né, do que aconteceria com ele, e detalhes de como ele seria derrotado, né, de como seria a queda dele. E a irmã Josélia disse assim: pastor, então eu vejo que Deus ele cumpre com a sua palavra na nossa vida. O que está faltando é pessoas que realmente se levantem, não é, com audácia e profetize. E eu falei para ela, eu digo: irmã, é justamente isso que Deus quer, é que a gente se levante com essa audácia, com essa convicção, porque quando a gente se levanta com audácia, com vida, primeiro precisa ter vida no altar. E eu acredito que muitas vezes, irmãos, alguns são tímidos para se levantar, por não ter essa vida no altar. E quando tem essa vida no altar, ela disse: Deus cumpre com a sua palavra. Elias chegou e disse: olha, não vai chover durante 3 anos e meio sobre a minha palavra. Ele tinha certeza de que Deus faria jus à sua palavra. E aí eu contei aquele exemplo que os irmãos já sabem, quando foi, acho que 2014, 2015, aquela seca terrível, e eu no programa de rádio fiz um desafio para que a gente orasse 7 domingos, baseado lá naquela passagem de Elias, que 7 vezes ele ora para que chova. Depois de 3 anos e meio ele foi lá e orou para chover, e ele orou 7 vezes. E eu disse: vamos fazer uma campanha no baldo do açude, 7 domingos, para que Deus venha mandar chuva. E eu contando para ela, né, os detalhes dessa campanha, que quando foi no 6º domingo, e não caía chuva, irmão, 6º domingo, e o céu límpido, e o sol causticante, tudo seco. Mas no 6º domingo eu cheguei lá, me ajoelhei naquele baldo do açude, eu olhei para o céu e disse: Deus, não me deixe fazer papel de bobo, desse jeito, irmão. Porque eu não estou fazendo essa campanha, não é para me amostrar, não. Eu estou fazendo primeiro porque nós necessitamos de chuva, Senhor. Olha a situação que está esse açude. Olha a situação que está o cenário do nosso sertão. Olha quantos animais mortos.
Eu estou fazendo essa campanha, Deus, porque nós necessitamos de água. E estou fazendo também essa campanha para esse povo ver, aleluia, que o Deus que nós pregamos é um Deus vivo, aleluia, que responde a oração. Foi essa minha campanha, irmãos, ajoelhado ali no balde do açude, eu e o irmão Ricardo, aquele carequinha que começou com a gente aqui. Ele do lado, lá naquela parte lá, que fica aquela casinha lá, e eu de frente para o balde do açude lá, eu olhando para o céu assim, o céu límpido, não tinha uma nuvem, o sol causticante, como todas a semana e como todos os domingos se a gente orar. E eu fiz esse pedido ao Senhor chorando, eu digo, Deus honra, porque tinha gente rindo, né? Ligava lá para a rádio, pastor, e a chuva? Eu lembro que uma vez até o nosso irmão doutor Ali tirou uma resenha, né? O irmão devia ter feito na época do caju, que pelo menos caiu um sereninho. E Zé Moraes disse, não, pastor, está certo, tem que fazer agora que é para mostrar que Deus pode. Aí eu me lembro, irmão. Marcelo me ligou, Marcelo, né, lá do São João do Rio do Peixe. Pastor, está chovendo aí. Irmão, o que é que tem a ver esse negócio? O camarada está lá visitando a família dele. Aí o camarada ligado de dentro do carro, perguntando se está chovendo aqui em Uiraúna. Eu disse, tá não, Marcelo. Aí ele disse que eu estou vindo aqui de um sítio, está relampeando aí para o lado de Uiraúna. Eu pensei que estava chovendo. Quer ver? Sai e dei uma olhadinha. Saí no quintal assim, irmãos, olhei. Aí eu vi aqueles raios, sabe? De relâmpago. Escutei aqueles barulhinhos do trovão que fica bem longe, tímido. Eu digo, meu Deus, é um sinal daquele sinal lá da mão do homem, de Elias. Eu digo, vai chover. Diante do meu Deus está no céu. E os irmãos aqui sabem porque acompanharam e viram. Mas eu falo isso com a mão na Bíblia aqui. Não, foi Elias, né? Não estou lembrado agora não. Mas que ele ora para que não chova e depois ele ora para chover. Não, não. Eu acho que não. Mas depois eu vejo. Mas não vem um caso agora. Amados, naquela noite, que já era assim umas quase 6 horas da noite, Fernanda chegou com o carro, que ela tinha vindo para a igreja. Quando eu saí de casa, que eu entrei no carro, e eu fui lá nas casinhas pegar os irmãos, quando cheguei ali naquela principal da igreja católica, parece que foi de vez assim, chuva, irmãos. Fechei os vidros do carro, liguei o ar, eu ainda tinha aquele Fiesta, saí glorificando a Deus feito um doido. Aleluia, Deus. Chega ali as irmãs com a sombria. Pastor, a campanha de oração deu certo. Quem está entendendo, diga bem, igreja. Oi, irmãos. Deus honra, irmãos. Está cheio da unção, irmão. A gente precisa profetizar. A gente precisa pregar. A gente precisa falar desse Deus tremendo. A gente precisa ser uma igreja viva. A gente precisa ser uma igreja que vem para adorar e não para buscar. Mas a gente vem para dar ao Senhor, porque Ele já tem nos dado e muito. E muito, irmãos. Nós transbordamos na nossa casa. A nossa mesa transborda de alimento. Nós temos vestimenta. Escolhemos o sapato, o tênis que vamos calçar. Aleluia. Esses dias, irmão, tirou um monte de camisa, de calça, de tanta coisa. Porque às vezes é tanta coisa e ainda fica um monte de coisa. A gente tem abundância. Teve época que a gente não tinha nada, irmão. A gente tem só o que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. No outro dia, irmãos, aí a gente veio para a igreja, né? Ainda era ali, eu não sei se era ali no centro, se era ali, logo quando a gente começou ali em Manuel Benedito. Acho que era ali ainda, né? Manuel Benedito, ali de frente ali. Já era ali onde era a Brisa Neto? Já era ali. Aí, irmãos, sabe quando cheguei em casa que a gente veio, fez o culto. Não, eu acho que a gente ainda era ali, viu, Janela? De frente a... Era, né? Irmãos, a gente veio, fez o culto chovendo. A gente voltou para casa chovendo. Eu cheguei em casa, aí foi dando madrugada, todo mundo dormindo, Fernanda dormindo, as meninas dormindo, e eu no quarto orando. Aí vinha para a sala, aí ficava olhando lá, né? Eu morava naquela casa ali de Raimundo Cesário, né? Ali no como é o nome do bairro ali? Nossa Senhora de Lourdes, alguma coisa assim, né? E a chuva, e o trovão, e eu dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! No 7º domingo, que era o último dia da campanha,
eu fui para Petrolina, eu estava com agenda para pregar lá. Falei para Ricardo, não deixe quebrar a campanha não. Ele foi sozinho para terminar a campanha. Liguei para ele, Ricardo, e aí? Fui para a campanha chovendo, aleluia. Fui terminar a campanha chovendo, pastor. Aí depois veio essa seca, né? Que agora o açude foi pior ainda. O açude ficou só aquela pocinha d'água ali, né? E ainda houve essa questão aí, que passaram a mão aí no dinheiro que era para vir a transposição. Aí eu, irmã Rociene, Fernanda, algumas irmãs lá da Assembleia, eu ia no meu carro e um monte de moto. A gente se ajoelhava. Tem um vídeo, tem umas fotos lá no Facebook. A gente se ajoelhava lá e orava, e orava. Aí me lembro que daqui a pouco Deus. Aí a gente estava lá com os netinhos, dando banho lá dentro do açude, louvado seja Deus. Irmãos, sabe o que é que Deus quer? Que a gente profetize, amém, irmãos? Com audácia. E quando a gente profetiza com audácia, quando a gente profetiza cheio da, Deus faz a obra, louvado seja Deus. Deus quebra o jugo, é o que ele está dizendo aqui para Elias. Elias, não tema não, a Síria é forte, o problema é grande, a crise é grande, o povo vem com raiva, vem com ira, vem para submeter, mas não tenha medo não, aleluia, porque o jugo será quebrado através da unção. Ou seja, sou eu que vou fazer o negócio, aleluia. Sou eu que vou descer com providência, porque eu honro a vida de vocês na minha presença. Aleluia. Não é força humana que liberta, é a unção de Deus. Primeiro ponto, o jugo é pesado, mas é temporário. Eu acho que é o retorno aquilo aqui. Diga assim, o jugo é pesado. Diga assim para o seu irmão, diga, o jugo é pesado, diga para ele. Diga olhando nos olhos dele, diga, o jugo é pesado, mas é temporário. Se tiver na unção, você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que é que Deus vai fazer nesse negócio, aleluia. O problema, irmãos, é apenas para que o nome de Deus seja glorificado. O irmão seu Didi. Quem conhece seu Didi aqui? O esposo da afinada Consuelo. Seu Didi escutava o programa de rádio todo dia, né? A irmã Consuelo gostava de ouvir. A irmã Consuelo estava em São Paulo, mas seu Didi todo dia acompanhava. Aí ligou para a irmã Consuelo. Consuelo, após a oração do pastor não deu certo. Nós servimos a um Deus vivo, irmãos. Esse ano, para a honra e glória do Senhor, eu estou com 5 folhinhas só lá do talão para pagar aquele terreno. Quando eu cheguei ali na calçada onde hoje é o Nonatão, lá por trás, né? Eu em cima da calçada bem alta, e a máquina passando, limpando aqueles terrenos. Não tinha ali clínica, não tinha ali Detran, não tinha nada. A máquina passando, limpando aqueles terrenos ali. Acho que é aqui, viu? Aí, irmãos, eu olhando lá, e eu orando. Eu digo, Deus, eu não tenho condição nenhuma. Naquela época eu pagava R$1.000 do prédio ali no centro, que era da igreja. R$1.500 de programa de rádio, que eu perdi os restinhos dos cabelos da cabeça, para arrumar dinheiro todo mês. Aluguel da casa, manutenção do pastor, parcela de pagamento do meu carro, que era parcelado. Quando eu comprei aquele carro foi em 60 parcelas. Meu primeiro carro, Fiesta. Segundo, né? Eu tinha um Fiatzinho antes em Campina Grande. Irmão, era a conta que eu não sei até hoje como era que eu pagava. E eu olhando lá para o terreno assim. Tem que ter unção, amém, igreja? Tem que ter unção. Eu olhando assim, eu digo, Deus, eu creio que o Senhor vai me dar um terreno ali. Porque a nossa igreja sempre foi aqui nessas mediações do centro. E eu creio que o Senhor vai me dar um terreno ali. Aí quando eu saí de lá, aí Toninho, lá do Lava Jato, estava sentado com o irmão que era daqui da igreja Tabernáculo. Pastor, eu estava conversando aqui com o irmão, o senhor vai comprar um terreno ali, é? Aí eu disse, rapaz, eu estava ali olhando e orando. Ele disse, porque eu e o irmão aqui, estou combinando aqui, dizendo
que a gente tem muito cliente aqui, doutor, não sei o quê, advogado, bababá, e a gente vai conseguir, vou falar com eles para a gente conseguir cimento, para a gente conseguir areia, bababá. Eu nunca ganhei um saco de cimento de Toninho. Mas eu entendi que naquele dia Deus estava usando ele para dizer: eu sou o Deus que faço. Eu estou nesse negócio. Porque o cara não tem nada a ver, irmão. E ele dizer um negócio desse. Eu digo: rapaz, Jesus está nesse negócio. Aí, quando foi no outro dia, eu fui para lá orar. Aí fiquei lá, em cima da terra solta, né? A máquina tinha passado. E eu digo: Deus, eu não tenho condição nenhuma, mas o Senhor pode me dar um terreno aqui. Fui lá no escritório saber. O camarada disse: é 12 mil de entrada. Se hoje, irmãos, se hoje, pra gente, 12 mil hoje, já é uma dificuldade. Eu tenho 12 mil hoje. O camarada disse: rapaz, se você tiver aqui, eu tenho um terreno ali, 12 mil, não tem. Imagina naquela época. Foi em 96 parcelas, uns 5 anos, né? 6 anos atrás, é isso. Eu não tinha 12 mil de entrada e fica pagando as parcelas mensais com os acréscimos anuais. Aí eu digo: meu Deus. Aí fui para casa e fui orar. Aí quando a fé Deus mandou o casal que veio lá de Belo Horizonte, não tem nada a ver, irmão. Aí o irmão diz: não, eu vim porque fui indicado, porque é um irmão de Campinas que... Estou terminando de pagar o terreno, aleluia. Fazenda nova. Pastor, tem um terreno lá para vender. Eu digo: dinheiro eu não tenho não. Fui lá e comecei a orar, me ajoelhei lá, digo: Senhor, Tu é o dono da prata, do ouro, se o Senhor quiser, esse terreno aqui vai ser meu. Cheguei lá em São Paulo, a irmã, olhando para ela, bem simplesinho, irmão. Tá aí Fernanda de prova, o casal que a gente fica lá numa chácara. O irmão não sei quantas vezes, amanheceu, disse de noite e amanheceu o dia dizendo: rapaz, eu ainda estou admirado, porque aquela irmãzinha eu não sabia não que ela tinha condição não. Eu não sabia, hein? Não era Fernanda? Toda hora disse: rapaz, eu estou admirado, eu não... Porque no final do culto já tinha terminado, a irmãzinha chamou, irmã Cida, o nome dela. Baixinha, simplesinha, os cabelinhos meio assanhados. Pastor, quanto que o senhor falou que era o terreno? Eu falei: irmã, o pessoal lá está pedindo 3.500, mas eu acho que se bicho inchar, talvez faça até um menos. Pastor, essa semana eu estava orando para fazer alguma coisa por missões. E quando o Senhor estava apresentando ali aquelas fotos, ardeu o meu coração. E eu quero comprar esse terreno para a igreja. Às vezes a gente pensa, irmão, está ali orando, a gente pensa que não está acontecendo nada, né? Mas no âmbito espiritual, irmão, Deus está movendo, aleluia, coisas grandes para fazer na nossa vida. A irmã pegou e eu pedi para ela entrar em contato direto, passei o contato e tal. Mas a irmã botou o dinheiro na minha conta, aleluia. Fui lá, fiz o documento tudo direitinho, está lá o terreno da igreja para a gente futuramente construir. Servimos a um Deus que vê, seguimos a um Deus que escuta. O que Ele quer na nossa vida é unção. O jugo quebra através da... As barreiras caem através da... Aleluia! Aleluia! Segundo, a unção é superior à opressão. Diga: a unção é superior à opressão. Muitas vezes as lutas, as batalhas, a Síria, né, quer oprimir, quer empurrar para baixo, né, a luta, as enfermidades, né, irmã Clenilda, as situações financeiras, as ingratidões, são tantas que quer oprimir, aleluia, mas a unção, aleluia, ela supera, louvado seja Deus. Olhando para Paulo e Silas, e eu falei esses dias aqui, né, na abertura, olhando para Paulo e Silas, irmãos, aqueles homens tinham motivo para adorar. Firidento, né, apanharam com vara, nus, amarrados, acorrentados, no cárcere interior, uma cela fria, úmida, no escuro. E tudo isso porque tinha feito o bem, viu? Tinha motivo para esses homens louvar, mas esses homens estavam cheios de quê? Eles podiam não ter amigos ali perto. Eles podiam não estar com saúde, estava febril, cheio de dores. Aleluia. Eles podiam não estar com roupa, estar nus, estar ali numa cela fria, não tem conforto nenhum. Mas tem uma coisa que tinha na vida deles, aleluia, que jamais deixaria eles oprimidos. A unção de Deus estava na vida deles.
Daqui a pouco, meia-noite, esses homens começam a louvar o Senhor. Aí vem um terremoto, aleluia. Porque o jugo é quebrado através da unção. Não é com a força, não é com o braço. Amanhã eu conheço fulano de tal, eu vou resolver. Paulo tinha 2 cidadanias, era um homem importante porque já foi juiz do Sinédrio, mas ele não usou nada disso, aleluia. Ele usou tão somente a unção que estava na sua vida e o próprio Deus veio lá e resolveu a situação. Terceiro e último. Primeiro, o jugo é pesado, mas é temporário. Diga mais uma vez para o seu irmão, diga, o jugo é pesado, meu irmão. Diga, mas é só um tempinho. Diga para ele, é só um tempinho. Você crê nisso, diga glória a Deus. É pesado, irmão, é pesado. Aí vem o cabelo, meu Deus do céu, como é que eu vou sair desse negócio? Eu já passei uma situação aqui, nessa Uiraúna aqui, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu pai, como é que eu vou pagar? Imagina, irmãos, a gente está num prédio pequeno, aí Deus está mandando vida, aí está crescendo. Aí a salinha estava ficando pequena, porque tinha muita criança, a gente fazia criança e tal. Aí a gente, vamos para um prédio maior, aí a gente vai para um prédio maior, aí a gente vai pagar mais caro nesse prédio, o aluguel é mais caro. Aí a gente chega nesse prédio, a gente precisa comprar mais cadeira. Aí a gente chega nesse prédio, aí a gente não tinha ventilação atrás, a gente precisa comprar um ar-condicionado para estar na salinha das crianças. Aí a gente precisa comprar mais ventiladores, porque o salão era maior, a gente precisa comprar. Então a gente faz uma dívida. Aí de repente a gente está lá adorando a Deus, aí o inimigo se levanta, lá vem a Síria, sabe? Lá vem a Síria para querer trazer destruição, para querer oprimir, meu irmão. Aí de repente aí a gente está sem recursos. devendo ventilador, devendo ar-condicionado, devendo cadeira, o aluguel mais alto. Quem está entendendo, diga amém. Eu digo, meu Deus do céu. O pastor presidente vem e sai um grupo de pessoas. Aí o pastor vem e me entrega uma sacolinha. E nessa sacolinha, irmãos, tinha algumas notinhas, o resto era só moeda. Peguei essa sacolinha de meu Deus. E daqui para frente, como é que eu vou fazer? Que sai aquele grupo que a gente conta com que na igreja. A gente não recebe dinheiro de prefeito, de governador. A gente conta com os dízimos e ofertas. Como é que a gente tem que honrar? Mas eu peguei aquela sacolinha, me ajoelhei e disse, Deus, o Senhor pegou 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor multiplicou e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. O Senhor é o Deus que honra, louvado seja o nome do Senhor. E nada vai ficar aqui devendo não, porque o Senhor vai nos dar condição. Para a honra e glória do Senhor, irmãos. Pagamos todas as contas, ar-condicionado, ventilador. Deus usou lá a convenção, disse, não, eu vou pagar os ventiladores. Deus levantou pessoas que ofertaram e a gente pagou e nunca ficou devendo nada. Meu nome aqui em Uiraúna é limpo, amém, igreja? Meu nome é limpo aqui, para a honra e glória do Senhor. Chegar em qualquer comércio aí de alguém que me conheça, chegar lá, o que eu quiser pegar, eu pego. É porque eu não gosto de comprar fiado. Mas se eu quiser, eu pego. Graças a Deus. Então eu vi um Deus que Ele honra. Que quando a gente está cheio o jugo é quebrado. O jugo é quebrado. O primeiro culto, se é aquele grupo de pessoas que aí saíram, aí vão uns filhos, aí vai um monte de gente. Eu nunca cheguei diante do altar, irmãos, que pessoal, porque não sei o que. Abramos nossas Bíblias, irmãos, Deus e tal, e o Senhor e tal. Sempre foi assim, irmão. E aí Deus foi mandando vida, e Deus vai mandando vida, e nós estamos aqui até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Porque o jugo é quebrado através que é o nosso subtema, né? A unção é que rompe o jugo. É o nosso subtema. Então, para encerrar, o rompimento, terceiro e último, o rompimento é resultado da presença de Deus. Diga, o rompimento é resultado da presença de Deus. A barreira é rompida porque a presença de Deus está lá.
O mar se abre porque a presença de Deus está lá. O inimigo bate em retirada porque a presença de Deus está lá. Aleluia. A armadilha é desfeita porque a presença de Deus está lá. A mesa é farta porque a presença de Deus está lá. As contas são cumpridas porque a presença de Deus está lá. O jugo é rompido através da unção. E a unção representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? E esse ano a gente precisa transbordar dessa unção em nome de Jesus. E a aplicação para a nossa vida. A nossa aplicação. O rompimento é resultado da presença de Deus. Aplicações. Crer que cadeias ainda são quebradas. A gente precisa crer que cadeias ainda são quebradas. A gente não pode ficar, escuta aqui para mim, olha para mim. A gente não pode ficar lá, Jesus, não vou sair dessa situação. Jesus. Imagina aí, Paulo e Silas lá presos. Vamos morrer aqui, viu, Silas? Vamos se acabar aqui. Não, a gente não pode, irmãos. A gente precisa crer que cadeias são quebradas. Buscar unção, não apenas soluções. Diga, buscar unção, não apenas soluções. Porque muitas vezes a gente é decepcionado quando busca as soluções, viu? A gente é decepcionado. Teve um momento que Deus falou assim para Israel lá, tentando resolver tal, e não conseguia. Ai, Deus! Aí Deus disse, olha, essa luta tu não tens de pelejar, aleluia, porque essa luta é minha, eu vou dar vitória. É buscar unção. O jugo é quebrado através da unção. Permanecer debaixo da autoridade espiritual. Irmãos, isso é muito importante. Eu tenho mais de 20 anos como pastor e tenho 35 anos como evangélico. Já fui diácono, já fui auxiliar. E pessoas erram. E eu irmãos, já sofri, já me senti desprezado, mas nunca pequei, desobedecendo minha autoridade, falando mal, querendo passar por cima, não. Só orava ao Senhor. Parecido com Ana. Está lembrado de Ana? Ei, mulher, até quando tu vai chegar aqui embriagada? Anos aquela mulher lá e o homem nunca deu uma palavra de vitória no dia que vai para criticar. Até quando tu vai vir para aqui bêbado, cheio de cachaça, hein? Aí a mulher disse, não, meu Senhor. Amém, igreja? Olha o respeito. Não, meu Senhor. Estou embriagada não. Não sou filha de Belial não. Eu estou aqui porque não posso engravidar. Eu estou aqui numa campanha de oração. Estou numa campanha. Porque há anos, né, que ela vinha orando. Não é isso? Anos que ela vinha orando. Estou numa campanha. Aí o sacerdote ele disse, pois vai em paz e que Deus conceda o desejo do teu coração. Naquela madrugada a mulher engravidou. Está vendo? Sempre permanecer debaixo da autoridade espiritual. Não é porque o homem não erra, não é porque, não, irmão, é porque Deus concedeu assim. Porque Deus fez assim. Se a autoridade errar, fala com Deus. Porque Deus vai lá e trata, viu, irmão? Deus vai lá e trata. Fiquemos de pé.